Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Hoje é sábado de carnaval, dia 2 de março, e no Rio de Janeiro está um dia nublado. Felizmente a chuva está parando, choveu muito essa noite. Fiquei com pena do pessoal que desfilou pelo Grupo A na Marquês de Sapucaí, que tinha água até o meio da canela. E a gente que já viveu no mundo do samba, a gente sabe a importância do desfile, é o coroamento de um ano de trabalho. E infelizmente o desfile foi adiado de 8, 9 horas da noite, passou para as 23, e aparentemente eu vi boa parte do desfile, correu tudo bem. Nós temos a oportunidade de estar hoje aqui com a nossa querida Valéria Roças e Mauro Rego. Nós vamos conversar sobre a vida hoje num dia de alegria, de festa, no dia em que Rei Momo é que está mandando na cidade do Rio de Janeiro e no país. Nós vamos bater um papo sobre a vida, nosso programa tem como foco a saúde, então a gente, na medida do possível, a gente tenta sempre colocar a saúde dentro dos temas que a gente traz aqui no programa, mas hoje nós não vamos falar especificamente sobre uma doença, uma síndrome, um processo clínico, apesar de a gente lamentar, e é bom a gente citar, o passamento de um menino de 7 anos, neto do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, por uma doença muito grave, uma das doenças mais graves e agudas que se conhece, que é a meningite meningocócica. Essa doença, em determinadas situações, ela pode levar à morte até em menos de 24 horas entre a primeira manifestação de sintoma e o óbito. Essa doença tem como se prevenir, existe vacina para isso. Essa vacina não é permanente, você tem que renovar a vacina. A vacina existe nas unidades públicas de saúde e, obviamente, nas privadas. Nós recomendamos fortemente que as pessoas que não foram vacinadas, que pensem em buscar essa vacina. Essa doença não tem idade, obviamente ela é mais grave nas crianças abaixo de 5 anos, mas ela pode acometer qualquer faixa etária. Então, e as pessoas também, salvo algumas exceções, podem se vacinar em qualquer faixa etária. Pensem nisso, e nossos sentimentos ao ex-presidente e à sua família. Menino de 7 anos que nos deixou ontem por uma doença que deu entrada na unidade de saúde às 9 horas da manhã, pelo que eu li, e menos de 5 horas depois, infelizmente, o caso já tinha ido a óbito. Mas nós vamos conversar, então, sobre um aspecto da saúde que o que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas tenham mais saúde? Porque, às vezes, a gente pensa que ter saúde é ter acesso ao SUS, é ter um plano de saúde, é ter dinheiro para comprar remédio, é ter acesso a médicos, ter acesso a procedimentos, às vezes caros, procedimentos cirúrgicos, tratamentos muitas vezes invasivos, diagnósticos invasivos, mas, na verdade, isso só não basta. Se isso só bastasse, a gente já teria resolvido boa parte das doenças que existem hoje no planeta, porque, mesmo com a dificuldade de acesso, mesmo com a falta de equidade, a gente sabe que tem... Eu cito um exemplo, uma coisa da minha área, que é a tuberculose, né? A gente já tem remédio para a tuberculose há mais de 60 anos. A bactéria é conhecida há mais de 100 anos, mas a gente tem uma taxa de abandono do tratamento, em alguns lugares chega a 30%, 40%. A média brasileira está entre 12% e 15% de pessoas que têm o diagnóstico, têm acesso à medicação e abandonam o tratamento.
Um outro aspecto que eu vivencio é a questão do uso do tabaco, que esse programa, inclusive, é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, e a gente milita no tabaco, pelo controle, há mais de 40 anos. E, não obstante a quantidade de informação que a gente tem, o acesso que as pessoas passaram a ter no Brasil ao tratamento para abandonar o fumo, a gente vê que nós temos ainda 20 milhões de fumantes e o que é também, o que nos incomoda bastante, que o número de crianças e adolescentes que está começando a experimentar nicotina tem aumentado, e esses são os dados recentes do último Vigitel e da Pense, onde a gente achava que já estava com mais controle sobre esse problema, estamos vendo que temos que trabalhar muito pela não experimentação. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Valéria e depois para o Rego, para o Mauro Rego, para que eles se apresentem, digam como é que eles iniciaram a vida profissional deles, para depois a gente entrar efetivamente no tema do programa, que é a questão do diálogo para o tratamento, para o diálogo, para a gente tentar a saúde das pessoas. Vamos lá, Valéria, você primeiro as damas sempre. Oba. Então, muito prazer, gratidão, Alexandre, porque me convidou. A minha vida... Nossa, por você ter aceito, vocês terem aceito em pleno carnaval, sábado de carnaval. Né? E a gente ainda disfarçou a purpurina, não cheio, dá nem para perceber. Cheio de bloco na rua para chegar aqui. Não é? O Alexandre é parceiro, companheiro. Temos uma história que a gente, sem sentir, foi se tocando, né? Eu sou sanitarista também, como o Alexandre. Minha área de formação é saúde bucal. Mas eu costumo dizer que eu não sou dentista, não. Eu conto para todo mundo que eu sou gentista, porque a minha especialidade é atender gente. E quando o Alexandre fala, né, da recorrência da tuberculose, quando a gente fala que a informação e a medicação não são suficientes, é muito usual quando o paciente chega no meu consultório. Eu sou clínica de manhã, de tarde eu vou contar para vocês o que eu faço, que é mais bacana do que ser clínica. Mas é muito comum quando o paciente senta que ele se desculpa, que ele fala, pô, doutor, minha mãe não teve grana, né? E aí eu tenho a boca assim, eu falo, olha, deixo claro, não existe nenhuma estatística que separe ricos e pobres. A doença, ela é democrática, ela causa em qualquer um. Então, o tempo todo, como sanitarista, eu entendo que buscar um diálogo que chegue próximo das pessoas é o meu grande desejo. O Alexandre fala isso com muita clareza, né? Se você fizer uma enquete e perguntar o que você precisa para ter saúde, lamentavelmente as pessoas vão dizer que são hospitais e ambulâncias. E a gente sabe que ambulância e hospital é plano de doença, não é plano de saúde, né? Essa semana eu estive numa empresa falando sobre saúde ligada às doenças sexualmente transmissíveis. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Né? Exatamente, né? Careta, né? Usei a sigla antiga. E eu falei que se eu tivesse um plano de saúde que eu pudesse coordenar, Alexandre, eu daria um instrumento mágico para essas pessoas. Daria um espelho. Porque eu acho que o grande barato de quando a gente quer ter saúde é a gente pensar o que a gente pode fazer por a gente mesmo. Então, contei que de manhã eu sou clínica. Eu acho que eu sou uma clínica bastante diferenciada, né? Eu acho que o meu grande desejo é trabalhar a multiplicação do conhecimento, é buscar autonomia, é falar para o paciente, você é capaz, você é poderoso, você é potente e você é que vai cuidar de você. A minha função é mediar, mas o tratamento final, o resultado bacana, ele é teu, depende de você. E de tarde, eu e o Mauro, né? O Mauro Rego, nós temos uma empresa bacana, a gente convida as pessoas para conhecerem pelo site, chama Confluência Desenvolvimento Humano. E há 2 anos lançamos um livro, depois a gente vai contar tudo para vocês. Fiquem ouvindo, porque vale a pena ouvir sobre o nosso livro. E a gente entendeu que a nossa grande contribuição para a sociedade era trabalhar os eixos da humanização. Então, o Alexandre conta que ele é militante do tabagismo, né? E nós somos militantes da humanização. Essa é a forma que melhor expressa o que o Mauro e eu temos tentado fazer, que é buscar caminhos
onde o diálogo, o vínculo, a aproximação entre as pessoas e relações empáticas sejam capazes de contribuir para uma história mais feliz, uma história melhor. Essa é a Valéria Rosas. E nós vamos saber mais de você daqui a pouco, depois que o Mauro se apresentar também, porque eu conheço ainda superficialmente a formação do Mauro, e a formação dele é diferente da minha, que sou médico, e da sua, que é gentista, mas que tem na base a odontologia. Fala um pouquinho de você, Mauro. Certo, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Eu sou um curioso nato e quando você pediu a formação, eu coloquei engenharia, que é de fato aquilo que a legislação permite, mas eu sou, na verdade, um educador, sou um arte-educador, né? E sempre fui muito curioso sobre a questão da saúde. Quando eu fiquei mais próximo da Valéria e nós nos tornamos um casal, ela foi me ensinando os conceitos da saúde coletiva e eu pude lembrar que ainda na escola, no antigo ginásio, enfim, eu aprendi sobre saúde e lá dizia saúde é o bem-estar físico, psicológico, completo, e é toda uma visão ideal, né? Quando você tiver uma boa alimentação, dormir bem, tiver um saneamento, tiver uma saúde psicológica, você estará com saúde. E o que a Valéria me trouxe, e é isso que o livro traz com centralidade, ela já expressou, é assim, saúde é o que você pode fazer por você mesmo. A potência está em todos os seres humanos, mesmo que eles estejam numa condição física muito adversa, ele pode superar isso se ele tiver reconhecimento e autoescuta. Ele precisa ser, às vezes, ajudado, claro, pela ciência, pelos serviços de saúde, mas ele pode superar essas dificuldades se houver, principalmente, uma conexão com ele próprio. E é disso. E ela, como faz dessa prática uma forma clínica de acontecer, que é muito surpreendente, né? Ela sempre contou dos pacientes, mas ela não conta do caso do dente. Ela me conta de que tal pessoa casou, tal pessoa passou no vestibular, tal pessoa teve neném depois de tentar algumas vezes. Então, são realmente... Não é só o dente. Não é só o dente. São pessoas, né? E pessoas em seus diferentes estágios, né? Algumas enfrentando dificuldades, algumas vezes conseguem superar aquilo que quem está de fora acha que seria inviável, né? E isso me tornou, na verdade, para o livro, eu sou uma espécie de escriba, eu escutei as histórias, depois eu ajudei a escrevê-las. Deixa eu ler o título aqui do livro. Um livro, então, que foi escrito a duas mãos, né? Valéria Rosas e Mauro Lopes Rego. E o título do livro é Conversa e Cura, Desafiando e Desfiando Histórias. A editora é Quiron, né? E Conversa e Cura, Desafiando e Desfiando Histórias. O que significa esse título? Que tem duas questões. Uma é a conversa e cura e a outra é o desafiando e desfiando histórias. Tá? Podem escolher qual dos dois eu falava. Os dois eu quero ouvir dos dois. É a premissa de que a partir da troca, a partir da interlocução, da intersubjetividade, é possível alcançar a cura, né? O sentido de bem-estar global, e não por uma premissa externa, mas pelo conhecimento, pelo reconhecimento e o abraço dado àquele que está buscando a saúde. E quando vocês dizem desafiando e desfiando histórias, como complemento do título, você quer dizer o que, Valéria, com isso? Então, é porque quem for ler o livro vai ver que a gente conta histórias que têm premissas. Se você é da área de saúde, você vai perceber claramente que todas elas dialogam fortemente com os eixos da humanização. E quando a gente fala de desafiar e desfiar a história, desfiar é contar
por vários ângulos, né? Desfiar, né? A avó da gente desfiava os fios, né? E desafiar é você lidar com a dificuldade, com o obstáculo. Não são histórias de sucesso. Nem todas, pelo menos. Não. São histórias que os caminhos foram buscados numa perspectiva de chegar a um lugar melhor. Né? Essa semana a gente estava falando sobre uma história, eu tenho atendido muitos pacientes. Eu faço parte entrei por um grande acaso para um grupo de mães com filhos com síndrome de Down. Estou apaixonada neles, estou apaixonada, assim, eu nunca vi mães tão presentes. Eu conto aqui que eu comecei minha vida na pediatria e eu confesso que eu larguei a pediatria por causa das mães. Porque eu não via uma participação das mães, não via um interesse, uma interface das mães com as crianças, e era ruim. E eu comecei a entender que, em respeito às crianças, eu tinha que largar a pediatria. Mas eu voltei. Esse grupo de mães, ele está me trazendo de volta, eu tenho gratidão a eles por isso, né? E eu estava contando que... Você emociona, hein? Nossa, muito bonito. Muito bonito. Elas têm muito orgulho daquelas crianças e nós também. E foi bem bacana. Uma vez eu atendi uma menina, Isabela, que era uma gracinha de menina. E na minha ficha tem perguntas bem bacanas. Eu pergunto, por exemplo, o que você faz para ser feliz? Porque eu acho que se a pessoa me der uma boa dica, com absoluta certeza eu vou usar essa dica para melhor tratar aquela pessoa. Óbvio, né? Mas às vezes eu erro, Alexandre. Então, por exemplo, dessa vez eu errei, porque essa menina, o pai dela botou dançar. E ela falou, eu gosto de dançar, e eu subestimei isso. E aí ela tinha uma história, assim, não escovava o dente, não, Você sabe? subestimou o fato de que foi o pai que falou. Não, pior do que isso é porque ela reiterou na hora. Eu subestimei porque eu fui frágil, como todos, né? Não olhei para aquilo com a atenção que eu devia dar. E ela vinha recorrentemente com uma história de sangramento gengival. Para a plateia, sangramento gengival tem uma relação ultra direta com o fato de você não escovar legal os dentes, né? Eu costumo brincar que gengiva é menina, né? É frágil, sensível, né? Então, o jeito que ela tem de falar, cuida de mim, é sangrando. E eu não levei a sério aquela história daquela menina. E aí, passou um tempo, eu reolhei a ficha. Um dia eu olhei e falei, putz, estava ali, eu não vacilei, não prestei atenção. E aí, meu pacto com aquela menina ficou perfeito. Eu falava, uma dança escovando o dente por dia. E aí, uma dança dura 3 minutos, né? Se for uma dança de sofrência, dura, sei lá, 5 minutos, né? Mas que seja uma dança, uma balada qualquer. E, a partir dali, eu comecei a entender que o jeito que eu tinha de me aproximar dela era através da dança. Claro. Cara, essa menina curou. E ela me deu a dica o tempo inteiro, eu estava ali. Entendeu? Então, desafiar e desfiar foi... Eu tive que me reinventar na minha relação com ela, como a maior parte está escrito aqui. A gente fez questão absoluta de não escrever sucesso, a gente fez questão de escrever obstáculos sendo transpostos, e alguns até que a gente não conseguiu transpor. Né? E nessa menina foi perfeito, porque hoje ela tem saúde. Mas eu vou até fazer um convite aos nossos ouvintes para que eles tentem se lembrar da última vez que um profissional dito de saúde, e não um profissional de doença, nós nos rotulamos como os profissionais de saúde. Quando foi a última vez, ou se já houve alguma vez, em que o profissional, durante uma consulta, perguntou o que você faz para ser feliz? Né? Eu estou me lembrando aqui, enfim, que além da questão que você trouxe, que é o tema do programa, né, que é o diálogo para a saúde, o que a gente percebe é que esse dito profissional de saúde, que a cada dia eu me questiono mais se ele é um profissional de saúde ou é um especialista em doenças, Sim. E a cada vez mais o diálogo está fora do set de atendimento, né? Quer dizer, eu me lembro de uma consulta que minha filha fez, que você conhece, Lívia. Ela procurou um médico pelo seguro-saúde dela, não era um conhecido meu, mas, enfim, nem precisaria ser. Mas o colega atendeu ela na sala de espera, porque ela tinha acabado de preencher a ficha, ele acabou uma consulta, olhou para ela, o que você está... Não, eu espirro, eu coço o nariz. Isso é rinite. Isso é rinite, daí ele fez o diagnóstico, pediu uma série de exames. Na verdade, quando ela entrou no consultório dele, foi só... Para assinar a guia. Não, a guia ela assinou com a secretária, foi para receber o pedido de exame que ele já estava fazendo, então ela praticamente ficou 2 minutos dentro da sala dele, quer dizer.
E se essa rinite tem alguma coisa porque ela não está sendo feliz, né? Como a sua pergunta. Enfim, ô Mauro, você disse que era engenheiro de formação, a sua formação de graduação, mas eu sei também que você fez um mestrado em administração, né? Aí você juntou. Aliás, o engenheiro ele tem parece que de todas as categorias, talvez tirando os administradores, é quem tem melhor sabe lidar com a administração, né? E você não só assumiu uma parceria com a Valéria nessa área, mesmo sem ser da área de saúde, mas você cria coisas também. Como é que você, sem ser da área da saúde, faz parte desse processo? Que tipo de coisas você percebeu que precisavam ser feitas para que se atingisse o objetivo maior, que é se encontrar com a própria saúde? Isso vem de uma experiência pessoal relacionada à busca da saúde já na juventude e que me fez começar a comparar aquilo que se pode fazer individualmente, às vezes até através da cultura popular, através de chás, através de respiração, de meditação, principalmente de alimentação, que há grandes teóricos para explicar bem rapidamente. Quando jovem eu fui macrobiótico. E o macrobiótico tem aquela premissa de que a alimentação, a concentração de cereais, o equilíbrio do yin e do yang vai levá-lo à saúde. Então eu li muito sobre isso e sempre tenho não é uma desconfiança. Eu tentei ensinar para os filhos, quando a gente ouve um especialista, a gente tem que tentar entender as razões dele para depois tirar a própria conclusão. Uhum. E, por exemplo, eu sou um leitor de bulas. Quando alguém me receita alguma coisa, eu vou ler a bula e aí por ali algumas coisas, eu não sou muito ortodoxo, também não sou médico, não posso recomendar que as pessoas não sigam as orientações médicas. Mas é claro que algumas coisas eu tomei para você decisões pessoalmente individuais. E isso eu classifico como a busca da cura, da autonomia, da saúde, é um desafio para qualquer pessoa, né? Uhum. E o que acontece quando a gente vai a um especialista, quando a gente tem algum problema, é um desafio a mais, às vezes, para conversar com essa pessoa que, como você já lembrou, às vezes lida com o paciente de uma forma indiferenciada, simplista, e até, algumas vezes, com autoridade. Não, eu estudei, eu sei o que eu estou dizendo e tal. E uma vez eu até, com um diálogo com um médico, ele disse assim, mas eu estudei, eu sei o que eu estou falando. E eu disse para ele, não, mas o que não impede que eu pergunte, porque eu quero saber. E muitos médicos se sentem ameaçados com as perguntas, né? Muitos. Aí as pessoas que foram estudar saúde coletiva falam do complexo industrial, farmacêutico, enfim, que é um assunto que eu não domino, mas que aqui de fora eu digo, olha, há grandes sistemas, grandes laboratórios, grandes investimentos em pesquisa, e o cidadão, o ser humano, ele precisa estar atento, porque há remédios que entram na moda, e há textos, eu não vou falar porque eu não sou um especialista, não posso dizer, mas Mas você pode dizer o que você acha, sem ser especialista. O que eu acho é que todo mundo tem que ficar atento e forte, porque precisa entender os processos, às vezes evitar determinados medicamentos, evitar determinadas drogas. Eu me consultei muito com homeopatia, e, na verdade, assim, em relação à formação, eu sempre fui eu sou meio híbrido. Eu tenho uma formação exata, uma apreciação, um apreço pela matemática, mas a arte, a cultura e as humanidades também sempre me atraíram. Então, daqui a pouco você vai falar sobre esse teu lado que você já citou, de educador, mas que aí você também entra, né, Valéria? Você também tem não só no consultório, não só na sua área de odontologia, mas também nesse trabalho que vocês fazem juntos. A educação entra de uma forma muito... Eu vi algumas coisas que vocês produziram, acessei o site de vocês, entra às vezes de uma forma muito lúdica, né? Quando você deu o endereço aqui para as pessoas procurarem, para saber mais,
é confluência de desenvolvimento para o desenvolvimento Não, humano. Confluência, o site? É. Confluência. Não, o site eu vou dar depois, É mas Confluência o grupo chama Desenvolvimento Confluência Desenvolvimento Humano. O que objetiva esse nome? trabalho de vocês? Ah, não, isso não. O que é que exatamente vocês fazem? Então, Depois a gente dá o site. Não, isso não é Vamos mais estimular as pessoas a ter Yes. curiosidades. Confluir é olhar e recair no mesmo ponto. O Mauro me levou para a educação e eu trouxe o Mauro para a saúde. Então, através da ludicidade e da criatividade, o nosso objetivo é startar a busca do eu, porque eu só posso ser nós depois que eu for eu. Então, a gente tem estações lúdicas em que a gente trabalha, primeiro, a busca do Alexandre com Alexandre, para, a partir dali, eu poder me perceber como nós e, finalmente, eu numa rede, numa sociedade. Então, a gente tem feito muitos trabalhos, a gente faz oficinas, a gente dá curso. Eu também levei isso fortemente lá para o consultório, você sabe disso, né? Minha sala de espera é tão curiosa, a sala de espera de quem acredita, quem é gentil, igual a mim, porque muitas vezes o paciente chega e fala, tu não está marcado hoje. Ele fala assim, pô, mas estava ruim lá em casa, eu vim para cá, posso ficar? E aí a gente começou a fazer, né, através do Mauro, ele chegou na minha vida, é como se ele tivesse me dado permissão, porque eu achava que aquilo que eu fazia era um erro. Não é? Por exemplo, usar literatura, fazer trabalhos de poesia com o paciente, porque o Mauro falava para mim assim, sala de espera é o pior lugar do mundo. A pessoa está com dor, a pessoa tem medo também de não ter grana para pagar o atendimento, não é? Tem medo de ser julgada, né? Putz, vai chegar lá, o doutor vai me criticar porque eu não fiz isso, aquilo. Eu criei uma frase que me ajuda pra caramba. Roberto Carlos me ajudou muito. Roberto Carlos, o rei? O rei. Porque quando o paciente começa a ficar naquele mimimi do que eu não fiz, eu falo, aqui eu uso o Robertão. Daqui pra frente vai ser diferente. O que você não fez, não fez. Vamos olhar porque olhar para trás é perder tempo. Claro. Né? Pô, é uma crueldade. Então, olha para frente, vamos ver até onde a gente vai chegar. Isso. Então, pela confluência, a gente começou a ser chamado. Aí, para trabalhar, por exemplo, a gente já fez muitos trabalhos junto com a Abrasco, com a Fiocruz, né? Os congressos que dialogam com a questão da saúde coletiva. A gente não falou, mas a gente tem uma história do Brasil. Não é? O Mauro já morou em vários estados do Brasil, e eu, como sanitarista, como a saúde coletiva olha a saúde bucal e fala que a pior situação de saúde bucal está no norte, não é? Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, viraram o berço do meu trabalho. E eu descobria que o mesmo diálogo que eu tenho com uma população ribeirinha, eu posso ter com a população ribeirinha da Nossa Senhora de Copacabana. Porque as deficiências, as dúvidas e a necessidade de uma retomada são muito parecidas. Né? E aí, por conta dessa história da gente, dessa trajetória do Brasil, e que foi longa, né? Um quarto de século. A gente ficou 25 anos trabalhando nessa história de que anda pelo Brasil e vê como é que pode ser sua contribuição, tanto a minha quanto do Mauro, em posições diferentes. Ele era gestor. Vocês, inclusive, trabalharam no Sistema S, não foi? Nós, Sistema S, sim. Eu, 24 anos, e o Mauro, 24 também, né? Foi no SESI. A gente era SESC. SESC. Não é? E foi bacana. O SESC deu para mim, de presente, a chance de conhecer um país invisível. Não é? Eu acho que, através do SESC, eu entendi a invisibilidade social. Ele foi muito rico para mim, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Que país você descobriu que você não via antes? Então, que a gente não vê, talvez? Nos últimos 10 anos, 12 anos, a gente foi convocado a fazer um trabalho levando a saúde bucal onde ela não existia. E aí, é um país, o lado do país que foi esquecido. Eu me lembro perfeitamente daquela moça que falava do Brasil Legal. Como é que era o nome dela? Regina Casé. Regina Casé. Isso. E aqueles municípiozinhos pequenininhos, né, que ninguém nunca ia, era para esses que a gente ia. Não é? Então, era muito comum a gente ver pessoas que nunca na vida foram ao dentista. Muito comum. Muito comum. Não Pessoas de que idade que nunca tinham ido ao dentista? Todas, da criança ao velho. Velho que nunca tinha... Não é? O Ministério da Saúde, ele fez uma pesquisa bacana em 2010 e que mostra, olha que legal, gente, que no nosso país hoje, 50% das crianças da região sudeste não tem mais cárie.
legal, bacana. Mas nesse mesmo contexto, com as mesmas entrevistas, no mesmo olhar epidemiológico, lá no norte a cárie aumentou. Então aqui ela inexiste e lá, além de não diminuir, ela está aumentando. Né? E por que está aumentando? Só porque não tem dentista? Só porque não tem saneamento básico? A gente sabe que 40% dos domicílios no nosso país hoje ainda não tem saneamento básico. Será que só porque não tem escova e pasta de dente? Ou será que essa conjuntura e mais, será que a gente ficou refém de achar que eu não tenho direito de ter saúde? Porque eu acho que essa é a pior coisa, né? Aí eu moro lá num municípiozinho, lá no interior do Amapá, então... Por exemplo, para a gente chegar lá era muito divertido, Alexandre, porque era vai de avião. Por exemplo, eu tenho uma viagem que a gente fez que para eu chegar de Recife até o local, dentro do estado, dentro de Pernambuco, para eu chegar de Recife até esse município, eu demorei 12 horas. Né? Dentro do mesmo estado, não é? Esse estado, para mim, também foi super bacana, porque eu burramente esqueci. A Suíça, você atravessa ela inteira, no seu sentido mais amplo, em 3 horas. Nossa. E Portugal, em 10 horas. Você atravessa Portugal. Pois é, eu fui para Moreilândia. De Moreilândia até Recife, eu demorei 12. Eu tive que voltar para São Paulo. De São Paulo, eu fui para o Ceará e para uma outra cidadezinha, para dessa cidadezinha chegar lá. E quando eu cheguei lá, foi muito curioso, Alexandre, porque quando eu esqueci o fio dental. Putz, e agora? Como é que vai ser, né? E aí, fui na farmácia. Aí, fio dental? Não. E aí foi bem bacana, que a equipe se propôs a fazer uma coisa super legal. Eles eram pobres, tudo casa de sapê, e tinha uma alegria: o hambúrguer da pracinha. Eles se reuniam... A carrocinha, porque era o dia do forró, né? É muito influenciado... Qual era o nome da cidade? Moreilândia. Moreilândia. Moreilândia, do lado, coladinha com a cidade lá do Gonzagão, Exu, né? Do Exu. É coladinha. Então, né? Então aí na pracinha tinha uma hamburgueria. tinha uma, isso, era a grande alegria deles. Então, qual foi o saque que a gente teve? Se o hambúrguer é o que te dá alegria, vamos aprender a fazer fio dental do saquinho do hambúrguer. Sacou? E aí a gente começou a fazer oficinas para ensinar eles. É só esticar bastante, arredondar assim, e rola um fio dental. É plástico, né? É plástico. E olha que legal. Em vez de ser, podia ser o plástico do mercado, podia ser o plástico... Não, vamos fazer o plástico de alguma coisa que te dá prazer. É igual a dança da menina que tinha gengivite. Igual a da dança da menina da gengivite. E aí foi super show, porque já tinha uma alegria, já tinha um mote da felicidade. Era fácil, eu não precisava mandar ninguém para aquela pracinha, porque já era o espaço único que eles tinham. Eu me lembro que a gente tem um coordenador, que é o Vladimir Lucena, que é um cara fantástico, e que quando eu fui, ele foi para um lado, eu fui pelo outro. E ele falava para mim, me escreveu, ele escrevia muito. E aí, nesse dia, ele me escreveu só uma frase no WhatsApp. Ele falou assim: vem logo. Como se eu chegar fosse fazer a diferença. E que nunca ia fazer. Entendeu? Moreilândia. Moreilândia. Mas a minha vida é recheada de Moreilândia. Eu tenho muitos municípios. Interessante que, além de você não ter de lá acesso nem à odontologia, não tem acesso nem ao fio dental tradicional, você também vê que é um local que a grande alegria é ficar num local que vende hambúrguer, né? Isso já mostra também uma diferença. A gente que vive numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Cheio de atrativos, e você não nem dá conta das possibilidades de uma cidade como a nossa. Você tem esse outro Brasil que você estava se referindo, também entra aí, né? A questão de... A cultura também está precisando. Será que não tem um lugar lá para o nego bater lata, uma coisa assim? Você em Moreilândia não tinha na época. Eu estava vendo uma matéria ontem no Globo News sobre Carnaval de Cidade do Interior, e acho que é Paraitinga, no interior, São José do Paraitinga, no interior de São Paulo, uma cidade pequena, mas com a vida cultural efervescente, né? E mesmo no Nordeste tem muitos locais com vida cultural efervescente. Vocês que têm essa vivência de Brasil, dá para juntar isso? Quanto pior a saúde, menos cultura também tem? Acho que o Mauro podia contar um pouquinho a história dele do Acre, que foi um período Então, longo conta. que ele foi morador do Acre, né? Conta. E que eu acho que tem muita coisa bacana para a gente Isso. contar do Acre. A gente é fã do Acre, tá? Lá em cima do norte. É verdade. Acre é terra da nossa candidata a presidente, né?
Marina Silva. Marina Silva. João Donato. João Donato. A vivência no Acre foi muito, muito surpreendente para quem sai do Rio de Janeiro e encontra... Havia coisas no Acre absolutamente que eu não imaginava que existissem, né? Por exemplo, pessoas que vivem nos seringais, isoladas, e que recebiam as informações por rádio de ondas curtas. E aquelas informações eram uma espécie de jornal, era o WhatsApp da época, ou seja, por ali se dizia: fulano, do seringal tal, a sua esposa está aqui internada em Rio Branco, mas ela manda dizer que está tudo bem. No rádio? Pelo rádio chegava as informações às famílias isoladas. E por vezes no atendimento do SESC, havia pessoas que tinham caminhado dias para chegar à capital e que você percebia pela linguagem, pelas vestimentas, que eram pessoas que estavam em outros universos, absolutamente distintos, né? Mas, além disso, desse convívio com o diferente, né? Porque quando a gente sai do Rio de Janeiro, quem mora no Rio acha que está no centro do mundo, né? Uma cidade fantástica, com tantas ofertas, né? Aí, quando alguém sai, alguém pergunta: por que você vai fazer em outro lugar? E o diferente é que mais me acrescentou, me enriqueceu, né? Tanto nesses exemplos simples, como também nos cidadãos urbanos, todos os falares, a forma de se alimentar, toda a cultura e toda a história do Acre, que a história é uma história de dureza, de conquista, né? de incorporação de um território ao Brasil por força dos acreanos, né? Mas se você permitir, Alexandre, eu gostaria de voltar a um tema... Permissão concedida, não sei o que é, mas a permissão está dada. É porque você fez uma pergunta que uniu, de fato, a saúde com a educação. Que é: por que eu me interessei por educação? A educação que a gente se acostumou a ver é uma que pega um ser e meio que obriga ele a aprender determinadas coisas. Uhum. E todo esse esforço é feito contra ou apesar da vontade daquela pessoa, né? Das inclinações. Às vezes até a cantar o hino. Até cantar o hino, e outros, como se a forma correspondesse, fosse por ela própria incluir um conteúdo, que é o amor à pátria. Não, se você rezar o hino, se você cantar o hino, você vai ter amor à pátria. E quando deveria ser o inverso, né? Uhum. Assim, e é exatamente disso que a gente trata quando eu quis trabalhar com educação, é parar de ver o jovem como alguém que você vai encher de coisas. Informação. Começar a ver aquele jovem ou aquela pessoa, que a gente pode se educar a vida inteira, como alguém que tem muita contribuição a dar e que você tem que fazer: pedir, perguntar, estimular e dar força. É como uma inversão de fluxo. Uhum. É assim, a potência está na pessoa. O que o professor, o mestre, o educador tem que fazer assim, é perguntar: o que você tem, o que você pode dar, o que você quer fazer, onde você quer ir. E isso tem uma afinidade... Não, e juntando com a história da menina da gengivite, o que você gosta? O que você gosta, o que te dá, o que te faz viver mais, né? Não é só viver mais tempo, mas é estar pleno, né? E isso tem essa afinidade com o trabalho para a saúde também. Não é uma condição física que vai me dar a alegria. O que vai me dar alegria é aquilo que eu sei, aquilo que eu trago internamente como sonho, como desejo, como proposta, como pulsão vital. E por isso... Isso, te interrompendo muito rapidamente, mas isso reforça o nome do programa, que, aliás, o nome do programa foi dado pela Valéria, não por mim, que é a questão do diálogo. Isso que você está trazendo, você dar chance a que a pessoa manifeste todos esses conteúdos que ela tem só com diálogo, né? Se você também desse um pedaço de papel, uma folha de papel para ela preencher dizendo as coisas, também não é a mesma coisa. Não, né? não é. Que não é no olho do olho, né? A menina teve que dizer: eu gosto de dança.
Mas e aí você não olhou no olho dela, provavelmente, você não percebeu o brilho naquele momento. Mas Por eu isso passei na que- segunda época. Não, deixo na segunda, claro, claro, gente. não, Ó, você já ouça aí, explicou. o pessoal da Rádio pra Nacional de recuperação Copacabana, Você eu já passei. explicou muito bem. Mas é porque, às vezes, se a gente não acreditar nesse processo, esse processo fica falso. É como aquela pessoa que te atende mecanicamente numa loja, por exemplo. Ela faz aquilo que ela foi treinada. Olha, você tem que responder dessa forma. Você percebe que ela não está com interesse nenhum por você, mas ela foi treinada para dar aquela resposta. Quer dizer, mais do que as perguntas, tem que haver a empatia, né, com o outro, que eu acho que é o que vocês dois mais fazem de bem. Essa é a intenção. É serem empáticos para, a partir daí, começar um processo, né, uma relação, efetivamente. E também entender que cada pessoa tem o seu respectivo processo, que às vezes o mesmo vendedor, como você deu o exemplo, ele está de mau humor o ano inteiro, mas no final do ano você consegue uma atenção, consegue um sorriso, consegue uma explosão de espontaneidade, e esse investimento é que vai tornar tudo diferente. Isso, né? A vida no sentido não da reprodução, o seu sentido intrínseco, né, que cada pessoa tem e pode dar. Mas isso chama bastante atenção, essa necessidade da empatia na formação dos profissionais na área de saúde, né? Eu nem falo das outras áreas que eu não domino. Devia ser uma cadeira, você Devia não ter uma acha? cadeira Claro. específica, né, que talvez até permeasse o curso todo, alguma coisa mais ampla do que a anatomia, que na minha época eram 2 anos, ou bioquímica, que era um período. Enfim, eu acho que esse tipo de humanização na relação a gente poderia conquistar, porque eu vejo uma... Eu trabalho trabalhava no hospital, mas tinha outras ações, porque o salário só com um emprego não era suficiente para manter, para pagar universidade para filho. Eu tive que trabalhar em alguns lugares. Um dos lugares que eu trabalhei, sempre final de semana, foi no SAMU. E uma das coisas curiosas no SAMU é que há uma quantidade enorme de demandas para pessoas em síncope. São aquelas descrições que os parentes fazem por telefone, dizendo que fulano, o ente querido dela, está desmaiado. Isso é muito comum, muito mais talvez que as pessoas pensem. E essas síncopes têm vários motivos. Um pode ser exatamente um pré-óbito, né? Você infartou e dormindo, o familiar nem percebe que a pessoa já foi para o outro plano, mas tem casos muito frequentes de desmaios mesmo. Quando você vai ver as causas de desmaio, com frequência tem 2 fenômenos. Um é o açúcar que baixa, a hipoglicemia, e outro é a hipertensão arterial ou a hipotensão arterial. Mas aí quando você começa a esmiuçar por como é que se deu aquilo, você vai perceber que o indivíduo era diabético, não tratava do diabetes direito, mas tinha os remédios dentro da gaveta. Ou seja, já tinha havido um investimento do Estado ou dele próprio no estabelecimento do diagnóstico. O diagnóstico tinha sido feito, o tratamento tinha sido instituído, isso também é um investimento, teve consulta, teve exame de sangue, teve raio-x, teve eletro, teve um monte de coisa, o diagnóstico foi feito, o tratamento foi instituído, mas o indivíduo não tomou o remédio. E isso, se a gente... Não existe essa conta. Eu já fiz uma pesquisa ampla, levei uma vez, eu me lembro que eu ficava muito sensibilizado com essa história. Levei mais de 6 meses pesquisando isso. Tem muito pouco material que demonstre o custo que é do indivíduo, por exemplo, não fazer o tratamento. Por exemplo, em tuberculose isso está bem estudado, porque a bactéria, quando você não faz o tratamento, começa a fazer e para, a bactéria sofre uma mutação e fica resistente àqueles remédios do início do tratamento. Mas há casos, por exemplo, em relação a um paciente diabético, há casos de óbito, porque você não fez o tratamento. E aí é que eu te pergunto a vocês, pela experiência de vocês, para o indivíduo fazer o tratamento, é preciso o quê? É preciso que você, por exemplo, o convença de quê?
E aí você falou em duas coisas. Você citou aqui, Valéria, que o indivíduo, você percebeu que ele não tinha direito a ter saúde. Isso me chamou muita atenção, porque normalmente a gente faz um discurso de que o governo não dá saúde para o paciente, que é real, né? O acesso é complicado, o investimento o Sistema Único de Saúde é subfinanciado. Mas o que é isso de você achar que não tem direito à saúde? E aí você pode, inclusive, exemplificando, você não toma remédio. Como é que eu vou ter saúde? Eu não tenho direito a ter saúde, para como é que eu posso tomar remédio? O que você, nessas andanças todas pelo Brasil e de vida, o que faz uma pessoa, ao seu ver, achar que não tem direito a ter saúde? Então, eu vou responder rápido, mas falando várias coisas. Primeiro, quando a gente escreveu o livro, inicialmente a gente ia fazer um livro para profissionais de saúde. Eu comecei a fazer o livro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, tem milhares das bibliotecas, não é? Tem uma associação super bacana, né, que é a Abrasco, né? Então, eu descobri primeiro que quem precisava entender o contexto da saúde coletiva não era o profissional de saúde, era o paciente. Ou pelo menos não só o profissional de saúde. O profissional de saúde, eu acho que a academia estava dando conta. Eu ia ser mais uma para falar. Né? Mas eu acho que quando o paciente saca que ele tem um papel dentro desse processo, ele passa até a cobrar melhor. Entendeu? Outra coisa, Alexandre, não sei se você concorda, a gente estuda bastante quando a gente faz saúde coletiva, né? A diferença de assistência para atenção, não é? Assistir é fazer para alguém. E que eu acho que a história da gente na saúde foi sempre assim, né? Um sistema assistencial. E eu não acho que esse sistema deu certo, porque a assistência é isso. Eu fiz o exame, eu atendi o paciente, eu dei o remédio, e isso não teve a efetividade que eu queria, concorda? Nessa tua equação aí, né? Exame, mais medicação, mais uma aproximação, ela não deu certo. Então, eu acho que só dá certo se eu envolvo, que é difícil pra caramba, porque essa equação, ela está há séculos no poder, né? Ela está vigente, está nos outdoors do mundo, né? Então, a gente aprende que para estar com saúde, eu preciso de um profissional, e de tudo isso que você falou. E aí, gera um desconforto no paciente e nas pessoas. Entender que eu faço parte desse processo da cura. Hoje, quando a gente apresentou essa proposta desse tema para o Alexandre, ele tinha um finalzinho, né? Que é o diálogo como fio condutor da saúde e da cura. Né? E aí eu falei, Alexandre, para o WhatsApp, eu falei, Alexandre, tira a cura, porque tem muito médico que assiste, acha que a cura é um poder do médico. Eu não acho. Entendeu? Eu acho que o médico ele é essencial, mas sozinho ele não cura ninguém. Não é? Por que a minha medicação funciona tão bem e não funciona tão mal no outro? Será que é só o sistema imunológico? Será que é só o organismo, as células, ou será que tem mais alguma coisa? Então, eu acho que incomoda um pouco o paciente quando a gente fala assim, olha, você tem um papel de se corresponsabilizar pela sua saúde. Qual vai ser o seu papel? Às vezes é super simples, parece até bobo, né? Eu fiz um curso na PUC que a gente fotografava situações de saúde com a comunidade da Rocinha, né? E que, a partir dessas fotos, por exemplo, na tuberculose, a forma que a gente teve, a gente sabe que tuberculose na Rocinha é 5 vezes mais tuberculose que no resto do país. Né? Não sei se esses números mudaram, mas se mudou foi de 5 para 4. Não, né? Mais ainda. Imagina, mais. foi boazinha, né? E aí a gente entendeu Brasil lá na Rocinha que... 35 por 100 mil e na Rocinha 300 por 100 mil. Qual foi o caminho? Já que a gente sabe que o bacilo gosta do escurinho, gosta do úmido, né? Foi fotografar os becos e mostrar os becos com as pessoas da família, para falar, meu Deus, meu filho passa nesse beco, meu filho está ali, então eu não vou mais deixar ele ficar ali, se eu não quero que meu filho tenha tuberculose. Não adianta botar 10 vezes mais a quantidade de medicamento no posto e triplicar a estratégia de saúde da família ali. Não era isso que ia resolver. Então, ou envolve a comunidade para ela se ver, não é refém, não, é co-participante do processo de saúde e doença, ou a gente fica falando sozinho. Aí fica pesadão, né? A gente está velhinho, de cabelo branco, né? Não dá para botar paciente nas costas e achar que eu vou levar ele sozinha. Não, você tem um papel. E aí, no consultório, às vezes até no nível ambulatorial, eu fotografo o paciente no celular dele, no meu não, porque o meu seria para levar para o congresso, no dele. E ele tem uma missão, ele tem que melhorar. E ele tem que me mostrar essa foto. E depois a gente fala, olha como você estava, olha como você está agora, e olha tudo que você conseguiu fazer por você.
Aí eu brinco com eles que eu falo assim, eu quero morar em Paris, deixa eu morar lá, não quero ficar cuidando aqui de você. Cuida você de você. É claro que existem casos e casos, situações e situações. Mas eu não quero mais um paciente, não quero mais como uma população refém. Sim. Ela tem um papel, vamos botar ela para trabalhar junto, não é? E outra coisa importante, ver o que eu posso fazer pelo outro. Não é? Por exemplo, o tema do mês passado foi a dengue, né? E fala que 90% dos casos de dengue estão dentro das casas, não é isso? Então, eu tenho que olhar melhor para a minha casa, dos focos, isso, falei errado. Eu tenho que olhar para o foco da minha casa, mas se eu ver no do meu vizinho, eu tenho que falar dele também. Então, essa corresponsabilidade é sobre mim e sobre o outro. Sobre o outro. Não é isso? Isso. Mauro completa. Vai completar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo para os ouvintes tomarem uma aguinha. Nós vamos colocar, Geraldo vai colocar 3 músicas, né, Geraldo? E daqui a 3 musiquinhas contadas no áudio, né, no relógio, daqui a 3 musiquinhas a gente volta com o Mauro, complementando a fala da Valéria. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta
levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos, sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O programa deste sábado de Carnaval, em que eu entrevisto Valéria Roças e Mauro Rego. E o tema do programa é o diálogo como fio condutor para a saúde. Saúde não é só ausência de doenças, gente. Saúde não é só proporcionada por exames, consultas e medicamentos. Saúde também é uma opção, né? É um querer, né? De uma certa maneira também, né? Quando você, Valéria, falou da questão da saúde, eu anotei aqui porque eu achei muito interessante. Não, isso quem falou foi o Mauro, que saúde é o que você pode fazer por você mesmo. Isso é um conceito completamente diferente, né? Completamente diferente. E depois, Valéria disse que muita gente acha que não tem direito a ter saúde. Quer dizer, se você não percebe que você tem um papel nisso e ainda acha que você não tem direito, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A doença na certa, né? Nós interrompemos você na hora que... Nós fomos para o intervalo na hora que você ia falar. Vamos lá. Eu já tive, como todos nós, um pronto-socorro, e até conversando com o pronto-socorro lá na cidade de Belém, como essas são situações limite, e eu imagino a sua surpresa ao ver que a pessoa teve uma síncope, um desmaio, quando o remédio que ela deveria tomar está na gaveta, né? E a minha interpretação modesta é de que algo se perdeu antes, algum vínculo dele próprio com a saúde, com a própria vida se perdeu em algum lugar, e que a tentativa do profissional e do sistema de saúde é assim, vamos superar isso com alguma forma. A forma vai ser o remédio. Então agora você vai ter que tomar o remédio. Agora você viu o que aconteceu com você, né? E isso não passou pelo canal essencial, que seria o apreço à própria vida, a vontade de viver. Quer dizer, a gente quer viver para ser feliz, para ter alguma coisa que nos acrescenta, todo dia ser uma coisa diferente, uma coisa que vale a pena ser vivido, né? E é esse fio que se perdeu em algum lugar, e eu fico feliz com a sua visão, porque com a inconformidade, você se sente desafiado, você ficou, como você falou, semanas lidando com isso, né? E meses. Onde está essa junção que se perdeu? E Mauro, você sabe que agora você me fez lembrar de uma coisa, que eu estava num evento sobre tabagismo que foi produzido pelo Instituto Nacional do Câncer, e vários palestrantes tiveram lá o seu espaço, e teve um palestrante que foi falar de um tema. Você pensa assim, você está no INCA discutindo tabaco e falando sobre coisas ligadas ao tabaco, como por que é importante não ter aditivo no fumo, né? Por que é bom que as crianças não comecem a fumar, e como é que são as campanhas que as indústrias fazem. Está focado no trabalho, no tabaco. E aí vem um dos palestrantes, que é do INCA, cujo tema de mestrado dele foi esse, a importância da felicidade. E ele fez uma palestra, acho que de 30 minutos, mas do jeito que ele nos seduziu, acho que ele poderia ficar ali umas 2 horas que a gente embarcava. Ele ficou falando sobre a felicidade. Ou seja, e ele é um oncologista. Ele lida com a doença que mais, uma das que mais tem estigma ainda entre nós, né? Que a gente associa diretamente à morte. E ele diz que, ao contrário, é a oportunidade que você tem ali de trabalhar a felicidade, talvez até em cima do que você, Valéria, traduziu muito bem. A história do para trás já aconteceu. Então, se você fumou, teve câncer, se você, enfim, comeu comida muito gordurosa a vida toda, ficou obeso e aí faz um câncer de mama. Se você, enfim, nunca fez um preventivo ginecológico, apesar de ter acesso, ter direito, mas não fazia, teve um câncer de colo de útero. Enfim,
Mas esquece isso e pensa agora, vamos trabalhar a felicidade na sua vida? E engraçado que uma coisa que está acontecendo como uma epidemia nos dias de hoje é o contrário, entre aspas, da felicidade, que é a depressão, né? Nós estamos vivendo um quadro global, mundial, dessa doença está tomando um vulto que a gente já vem sendo apontado há algum tempo. E eu trago aqui, às vezes, outros profissionais, por exemplo, nós estamos falando sobre obesidade aqui com um endocrinologista, e ele foi parar na depressão. E muitas das obesidades são frutos de você tentar arrumar dopamina através de um brigadeiro, um pote de sorvete. Então, a questão da felicidade, por isso que eu disse no início do programa, quando a Valéria falou para a menina, a cliente dela, que tinha gengivite, ela perguntou o que te faz feliz. E eu me lembro que eu tive uma incursão pela medicina oriental, muito rapidamente, mas uma das questões da anamnese do médico oriental, do terapeuta oriental, é perguntar sobre o que te dá prazer. E aí ele naquela anamnese que a gente está acostumado a fazer como profissional de saúde, né? História da doença atual, a queixa principal, a história da doença atual, histórias de doenças passadas na família, histórias de doenças passadas suas e depois da família, aquele script que todo profissional de saúde está acostumado. No oriental, ele tem um espaço tão importante quanto isso, é como é que você busca a felicidade. O que você faz? Um dia, de brincadeira, eu fiz isso com um cliente, que eu já tinha uma certa intimidade, e aí comecei a fazer, eu gosto de ir para o boteco, eu vou para o boteco 6 vezes por semana, tomo umas 4 cervejas cada vez que eu vou, e tal, e tal, e tal. Então, aquilo ali era a busca de prazer dele. Quer dizer, se isso vai levar a consequência para a saúde dele física mais tarde, ele nunca pensou nisso, nunca ninguém também conversou com ele sobre isso. Como é que vocês trabalham, que valor que vocês dão à felicidade humana? Que visão, que vocês tentam passar como busca para as pessoas? Porque eu quero que vocês falem também as coisas que vocês fazem em grupo. Porque você mencionou aqui alguns casos de consulta, vocês também... Mas quais são os projetos que vocês fazem com grupos de pessoas pelo esse Brasil afora? Eu acho que você devia falar do tatuoscópio, porque é a pergunta essencial. Então, Alexandre, eu acho que o que a gente faz mais... A gente já foi a vários estados do país, assim, para um projeto, porque esse projeto coletivo, onde a gente começou essa carreira solo, quer dizer, que é uma carreira a 2, né? Esse é um projeto que começou há quase 3 anos, né, Mauro? Desde que a gente lançou o livro. Quando a gente lançou o livro, foi muito curioso que... Para quem está começando a ouvir o programa agora, o livro que ela está se referindo é o livro escrito pelos dois, Valéria Roças e Mauro Lopes Rego, chamado Conversa e Cura, desafiando e desfiando histórias. Então, ali o Mauro falou, olha, para as pessoas entenderem o contexto desse livro, a gente vai ter que cutucar elas. Então, aí o Mauro, formação de engenharia, falou, vou construir máquinas. E aí uma das primeiras máquinas que a gente construiu foi este objeto de altíssima tecnologia. Para quem está vendo pelo Facebook, tudo bem, mas para quem está só ouvindo... vou descrever. Descreve esse objeto. Esse objeto, ele se chama tatuoscópio. Ele é um objeto que a gente já usou na praça, já usou no país inteiro, e parece que ele é simples, porque também o que a gente tem tentado fazer, Alexandre, é construir na simplicidade. Então descreve, são então, 2 funis. Ele é 2 funis e um fio condutor. E um caninho, conduíte plástico. E o objetivo dele é convidar as pessoas a ouvir seu coração. E para quem começou a ouvir agora, eu sou da área de saúde, né? Então, obviamente que eu fiz uma anamnese. E a primeira pergunta, a gente fala, olha, esse equipamento ele é tecnológico, mas ele é sensível. Então, você tem que fechar seus olhos, esquecer que tem gente em volta e você tem que se ouvir. Quanto tempo você não se ouve, né? Enquanto você relata, deixa eu testar esse... Ele funciona. O grandão é no ouvido e o pequenininho é no coração. E aí o Alexandre está usando e eu perguntaria,
tem que fechar o olho, não vai dar muito tempo. Fechei o olho. E a pergunta que a gente fala é assim, Alexandre, se hoje alguém te convidasse para ouvir uma música, que música seria? Uma música de amor? Uma balada? Quando você fecha o olho e vem uma pessoa muito importante que fez você ser quem é o Alexandre que você é hoje, quem é essa pessoa? E a pergunta mais importante, que ela é crucial para o tratamento, é assim, qual é o recado que o seu coração tem para te dar? Que é inadiável. Que ele é inadiável, exato. A frase que está escrita assim, qual é o recado inadiável que o seu coração tem para te dar? Então, a gente começa o tratamento da gente fazendo uma excursão interna. Vamos nos ouvir? Vamos nos perceber? Depois, assim, na realidade, o Tatoscópio ele faz parte de um projeto, de uma etapa maior, que a gente constrói identidade, né? Eu deixo de ser dentista, eu sou do cartório, e o Mauro faz perguntas importantes para as pessoas, que são, quem é você? Qual é teu nome? Uma árvore que te representa? Uma baita virtude que você acha que é a tua grande virtude? E vamos fazer essa experiência. Alexandre, uma árvore, Alexandre, que te representa. Jacarandá. Por quê? Nossa. Que me remete à minha infância, que tinha uns móveis de jacarandá na minha casa. A grande virtude que você acha que você dá para alguém, Alexandre? Virtude que eu dou para alguém? Todos nós Puxa temos. vida, virtude que eu dou para alguém. Ou uma coisa cara para a sua vida, você acha assim, poxa, esse lado meu, eu acho que é um lado importante. É tentar ajudar. E a pessoa que fez você ser esse Alexandre aí? Isso, muita gente, mas Escolhe um. talvez a minha mãe tenha sido a mais... Que chama? Dolly. Então, hoje, se a gente estivesse numa atividade, eu ia dizer para o pessoal que está junto na atividade que quem está com a gente hoje aqui é o Alexandre de Jacarandá Menino, colaborador de Dolly. Porque esse é o Alexandre que está aqui. Entendeu? E aí a gente começa a trabalhar e é gostoso isso, porque faz as pessoas começarem a se perceber. Perceber sentimentos como a felicidade, mas também como a gratidão para a gente ser quem a gente é hoje. Não é? E chega uma hora que eu falo assim, você já tem um nome, agora você precisa se reconhecer, precisa se ouvir. E aí o Mauro, depois que fez isso, ele fez um outro equipamento, que é bem bacana, que para quem está olhando, ele chama-se reluneta. E a reluneta é uma luneta, né, onde a gente olha e a gente fica bastante tempo olhando. A gente já trabalhou na educação, na saúde, na sustentabilidade. E a pergunta que a gente sempre conta é que dentro dela mora uma multidão de pessoas, Alexandre. Uhum. E a gente pergunta assim, quem que é a pessoa que você vê aí dentro? Aí o Alexandre está aqui, é a única pessoa que está aqui comigo pertinho. Tem o Geraldo também. E o Geraldo que está ali. Mora muita gente aí, Alexandre. Uhum. Às vezes a gente demora para enxergar quem está aí. Mas aí eu tenho que me perguntar quem eu estou vendo aqui. Quem é essa pessoa aí que você está olhando? Sabe falar alguma coisa sobre ela? Não, eu estou olhando... É fluxo livre de pensamento, não é isso? Eu estou olhando para Krishnamurti. Então, essa é a pessoa que está aí dentro. Quer falar dele para a gente? O Krishnamurti é uma... Para ela, para errar. Krishnamurti é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, que já não está mais entre nós, que tem muitos livros, sem nunca ter escrito um livro. Ele tem o livro porque as pessoas redigiam as palestras que ele fazia, e talvez tenha sido a pessoa que eu tenha mais aprendido sobre a espiritualidade. E ela está aí dentro? Está aqui dentro. Ela é mágica. O recurso à ludicidade é uma forma de quebrar as amarras, quebrar todos aqueles ditos que não pode, não deve ser, e libertar a imaginação e o prazer de brincar, né? Que é aquilo que na infância nos dá tanta potência. Não, e quando vocês fazem isso num grupo, isso também aproxima o grupo, né? Porque me chamou a atenção você fazer o gesto com o... Como é que chama? Tatoscópio. Tatoscópio. Em que você bota no ouvido e na projeção do coração, e depois você falou para ouvir o que o seu coração está dizendo. Para você.
Para você. Isso aqui é o importante. O que ele está dizendo para você. Porque parece que a gente passa a vida inteira sem ouvir aquilo, e deve ser uma aflição para o nosso coração, né? Tentar fazer um contato conosco e a gente não está ali para ele, não presta atenção no que ele está dizendo. E ele está o tempo inteiro batendo e disponível para te contar alguma coisa. Exatamente. Você sabe, Alexandre, que a gente fez um trabalho, uma vez a gente foi fazer uma oficina no Acre, o Acre de novo, né? Aqui até eu quero mencionar que tem um acreano muito querido, que é o Jorge Ney, e que está aí nos ouvindo. Tá nos ouvindo. Bacana, Jorge, Alô, legal. Jorge. E aí, se quiser ligar para cá e falar alguma coisa, liga, Jorge, se você estiver o prefixo é 21 21 3649 3411. Prefixo do Rio 21 3649 3411. Tem tempo de você participar. Fala. Então, o que eu achei bacana é que a gente foi fazer um trabalho no Acre e um dos grupos, a gente trabalha por grupos, né? Mauro vai saber me dizer da secretaria. No Acre tem uma Secretaria de Humanização do Governo do Estado. E existe em outros estados uma secretaria com esse... Não. Eu também não me lembro. Acreditamos que não. Foi iniciativa do governador anterior, que era médico. Então talvez aí Era o Tião Viana? Tião Viana. Mas conta que bacana que foi isso, Mauro. Então, a pessoa que foi convidada para instaurar essa secretaria, ela é uma pessoa do teatro, e ela fez... É muito interessante, ela foi nomeada antes para o PROCON, e ela começou, a partir de técnicas de teatralização, de representação, de encenação, a lidar com todas as questões relativas ao conflito que o direito do consumidor traz entre prestadores ou vendedores, enfim, e o próprio consumidor final. E essa mesma metodologia foi levada para fazer uma Secretaria de Humanização que começou a pensar a humanização dentro do Estado, como política de qualidade de vida, de atendimento e de apoio aos servidores do Estado, que frequentemente estão aí na área de segurança, em várias áreas de extremo estresse, sobrecarga. Mesmo os profissionais na área de saúde, né? Também os da sob saúde. Estresse permanente, lidando com vidas humanas, muitas vezes sem condições. E essa equipe começou a fazer um trabalho permanente e com programação junto a todos os funcionários. Eu vou fazer uma pesquisa sobre essa questão da Secretaria de Educação, porque vou fazer uma pesquisa para saber muito bacana. Mas o que onde eu é achei que existe isso. Foi muito interessante. E o mais bacana é que, como eles faziam isso o tempo todo, quando nós fomos e fizemos uma oficina com eles, eles disseram: a gente nunca faz para nós mesmos. Foi um parêntese, né? Porque a obrigação deles era fazer para os outros. Né? Então foi muito rico, que eram pessoas com um grau de jogo de cintura, maleabilidade, adesão às atividades muito excepcional. Mas eles reconheceram o valor daquilo que eles faziam neles próprios, daquilo que eles fazem. Né? Parece que já existem outras iniciativas similares. E a humanização é o que eu costumo dizer para os meus amigos educadores. A Política Nacional de Humanização é uma coisa que deve orgulhar todo brasileiro. Ela é um facho de luz. Eu que sou de outra área, eu fico lamentando que a educação não tenha conseguido traçar coisas tão claras e tão necessárias para incorporar essa política. Né? Incorporar, trazer os conceitos. Então, a Política Nacional de Humanização, é claro que a gente ouve muitas críticas, mas as críticas são presas ao que a realidade nos traz. A influência do mercado, a automação, a automatização, a reprodutibilidade de tudo que há no mundo, uma tentativa de que a cura saia rapidamente. E a Política Nacional de Humanização... Rapidamente e sem esforço. Assim, e por um custo, né? Quando aquilo que é mais valoroso, ele não tem nem custo, né? Ele é individual, é a potência humana mesmo, né? E ela vem de dentro para fora. É o meu desejo de que algo semelhante seja feito para a área de educação também. Eu estou pensando, Mauro e Valéria, que a gente fala muito na área de saúde e é assim, ninguém questiona que é importante a promoção da saúde e é importante a prevenção das doenças, né? Então, por exemplo, na minha área do tabagismo,
você não começar a fumar seria um salto de qualidade na sua qualidade de vida futura imensa se você não começasse a fumar. Mas ninguém insere esse outro aspecto dentro da ideia da promoção e da prevenção. Quer dizer, você, para se prevenir de adoecer, você, para querer ter saúde, você primeiro tem que ter direito, sentir que tem direito a isso, e você tem que entender que esse é um caminho interessante, porque senão você vai ouvir todos os discursos, todas as falas sobre você deve caminhar, você tem que caminhar 30 minutos, você tem que se exercitar 30 minutos por dia, você não deve comer muito alimento ultraprocessado, tem que diminuir o sal, você tem que maneirar na gordura, carboidrato você tira ou reduz o máximo possível, não fume, beba álcool com moderação. Toda que nenhuma dessas coisas está errada. Né? Todas essas mensagens são verídicas, são verdadeiras, mas você tem que englobar que você vai ser mais feliz se você fizer isso. Né? Como é que você vai... Tem que estruturar uma forma de você dizer para um menino de 14 anos ou de 13, que é a média de começar a fumar no Brasil, você dizer... Não, já passou para 16. A média, mas tem gente começando até com menos de 10 anos. É você dizer, você vai ser menos feliz se você dá chance a ele de comparar não câncer com o fumo, mas felicidade com o fumo. O câncer está muito longe dele, a felicidade pode ser para hoje. E vocês ofertam esse tipo de... Eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte em Volta Redonda. Fala um pouquinho desse trabalho que vocês fazem lá. Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. É filho novo, né, Mauro? Em Volta Redonda, nós conhecemos uma ONG chamada Singulares, que trabalha com jovens sobre discutindo questões próprias da juventude e da adolescência. E é um trabalho muito extenso, e que já tem, vamos dizer, na origem, já tem 15 anos que ele é realizado, e desde 2011 ele conta com o apoio de uma empresa multinacional para conversar com todos os jovens das escolas públicas sobre o consumo, aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz, aquilo que deve ser na medida, o nome do projeto é Na Medida, e aquilo que deve ser entendido suas consequências antes da ingestão. Então ele não é, o que mais me atraiu é porque ele preserva aquela educação que eu tinha mencionado aqui. Não é obrigando, nem ameaçando, nem compelindo, coagindo alguém que a gente consegue os resultados duradouros. Né? É conversando com as pessoas, e ele é feito essencialmente através de conversas. Já houve um tempo que ele aconteceu. Deixa eu te interromper para você seguir nessa lógica de raciocínio. Essa ONG já existia. Já. Qual é o diferencial que vocês aportaram para esse trabalho? Por que vocês são importantes para esse trabalho a partir de então? A nossa contribuição é exatamente na concepção, no desenvolvimento de atividades lúdicas, que é tudo realizado com ludicidade, com dinâmicas e todo esse conhecimento que a gente leva no sentido do valor do jogo, a compreensão, a adequação aos diversos públicos. Então vocês transformaram isso que já era bem feito lá, vamos dizer, vocês acrescentaram... A gente acrescentou, não transformou, na verdade temos pouco tempo de adesão e o trabalho já é bastante consistente. Porque a Valéria me fala com muito carinho desse trabalho, né? Ela fala quando os olhos dela chegam a brilhar quando ela fala. Inclusive você estava lá agora, esse final da semana. Cheguei de lá ontem. É porque eu acho que, na realidade, a gente buscava pessoas que acreditassem nesse poder de sensibilizar o outro pela troca, né, e jovens, e eu acho que a gente encontrou uma sintonia. Né? Nós conhecemos o Bruno Marcato, que é o presidente da ONG, e que desenvolve vários trabalhos, o Na Medida é um. Os educadores, você tem vontade de botar eles no colo e levar para casa. Né, eles são jovens, eles foram crescendo e a gente começou a acompanhar essas atividades dentro. Primeiro a gente foi fazer um trabalho de capacitação da equipe, que já é super capacitada, a gente só foi mostrar outras tecnologias. E aí, quando a gente entra nas salas de aula e vê aquele movimento dos alunos,
sabe? E assim, o aluno, muito curioso, que a primeira coisa que ele fala, assim, no final tem uma avaliação. Puxa, a gente foi ouvido. Alguém se importou com o que a gente pensa, não é? Em vez de você vir com uma função prescritiva, entendeu? Não faça isso, não faça aquilo, mude Receita isso. de bolo, né? Não. O E tem diálogo muita tá- música, muito movimento de corpo. Eles têm essa dinâmica. Você perguntou, né, se a gente incorporou coisas. Você pode ter certeza absoluta que eles incorporaram nas nossas práticas. Depois do Na Medida, eu acho que a gente começou a fazer um trabalho paralelo com a Na Medida, que é em empresas. E eu acho que a gente tem buscado muito usar um pouco da tecnologia do Na Medida das nossas práticas, né? O Bruno é uma pessoa que usa o corpo. Se ele tivesse aqui, ele já ia falar 2 palmas para quem já fumou o cigarro, teve prazer, anda para trás quem perdeu alguma oportunidade por causa disso. Ele é um usuário do corpo e da alma. E aí eu acho que a gente encontrou, foi uma grande sintonia do nosso trabalho com o Bruno. Né? Acho que é necessário explicar que há uma intenção de expandir. Então, a nossa presença vai ao encontro também no sentido de estruturação, no sentido de alcançar outros municípios, porque os resultados são muito interessantes, né? O resultado quantitativo e qualitativo pode ser explicado por meio de pesquisa, mas um sinal que eu acho muito positivo é que a gente anda na rua com a camiseta do projeto e os alunos vêm conversar com a gente, acenam de longe, e, enfim, estabeleceu-se um vínculo que não enfim, um vínculo afetivo, que não é da obrigação nem da ameaça, é o vínculo do vamos aprender juntos, vamos trocar e vamos ser felizes. Eu acho bacana a gente ouvir essas experiências, porque a gente está vivendo um momento meio sombrio no país, né? Um momento de muita violência verbal, violência física. A gente fez um programa recentemente sobre feminicídio. Então, quando a gente imagina, né? Fizemos 2 programas seguidos sobre racismo e preconceitos, os 2 últimos programas, aliás. Então, quando a gente imagina que o mundo está caótico, que o nosso país está hiper caótico, a gente vê que tem alternativas, né? Como esse trabalho de vocês, esse pensar de vocês, e é o que a gente, às vezes, eu particularmente, sinto muita falta. É de você abrir um jornal, você vê um programa de entrevistas na TV e você vê alguém falando algo que seja para o bem das outras pessoas, mas sem que ele esteja ali querendo dizer que o que o outro faz está errado. Existe um caminho, olha esse caminho aqui. Por que a gente não pode fazer esse caminho, um caminho mais sutil, né? Me parece um caminho mais gentil, mais delicado. Mais respeitoso. Mais respeitoso. A proposta de você ouvir o outro. Já pensou? Que coisa mais fantástica. Hoje em dia todo mundo quer falar, não quer ouvir, né? E esses meninos, esse foi o grande prêmio deles, né? Além de tudo que vocês fizeram para eles devem ter saído da atividade, já que eles disseram que nós fomos ouvidos como um dos pontos altos do processo. Quanta coisa esse menino não tem para dizer, né? E a gente não está dando espaço para eles dizerem. Eu tenho comparado esse movimento que a gente vê no mundo e na política com aquilo que algumas pessoas entendem que vai ser a solução. É a eliminação. Vamos eliminar essa faceta, vamos eliminar a voz, ou vamos eliminar as pessoas, ou vamos eliminar tal movimento. E quando a gente coloca lá a conversa e o diálogo como essenciais, assim, é porque para que haja conversa, primeiro o outro tem que existir. O outro, aquela condição, aquela natureza, aquela dor, a dor no sentido de ser reconhecida, até a medicina oriental ela fala um pouco sobre isso. Se a dor, esteja com ela e não tente eliminá-la, não tente afastá-la, né? É isso que une todos esses contextos. Para que haja diálogo, o outro tem que ter permissão para que ele exista. E a lógica da eliminação, ela tem um custo. Ela tem um custo, primeiro, de eliminar a diversidade, da violência natural, enfim, de todo aquele saldo negativo que a gente tem quando elimina alguém. No programa que a gente fez, nos programas que a gente fez sobre racismo e preconceitos, uma das questões evidentes foi que existiria no mundo uma tendência a você ter uma classe dominante
para que o poder fosse mais fácil de ser conduzido, né? Então, se você tem o homem adulto branco como o dominante do planeta, você tem que afastar o que não é branco, o que é preto, o que é vermelho, o que é amarelo. E aí, depois que você afastou isso tudo, você tem que encontrar outras formas de reduzir o grupo. Aí você vai afastar o que é pobre, o que vem de uma região do país que você considera XYZ, o que tem uma orientação sexual diferente, e aí você tem um grupo bem pequeno, né, de seres que estão mandando. Os estudos, inclusive, num dos programas que a gente fez sobre racismo, tinha um economista, e uma das coisas que eu tinha ouvido muito falar e perguntei a ele se era verdade que metade do dinheiro do planeta estaria na mão de 200 famílias. E ele concordou, uma coisa que a gente lê muito salpicado, né? 200 famílias no planeta detêm metade do dinheiro de um planeta que tem 7 bilhões de pessoas, né? Para você conseguir essa concentração de recursos, é com muita eliminação do que pode ser eliminado na cabeça desse grupo, né? E aí vocês dizem que para haver diálogo, o outro tem que existir. Tem que ser reconhecido. Uma das coisas que a gente está fazendo, e eu estou lutando muito por isso, e inclusive pegando experiências de fora do Brasil em relação aos meninos e meninas não começarem a fumar, é uma questão chamada de protagonismo juvenil. Como é que vocês veem a ideia do protagonismo? Sim, vocês é que estão propondo esse processo, mas eles precisam protagonizar isso. Não sei se no momento do processo, um pouco depois que vocês saírem. Como é que vocês trabalham isso com eles? O projeto, como a Valéria falou, desenhado pelo Bruno Marcato, ele já prevê não só as oficinas, as vivências dentro de sala de aula, mas prevê também atividades artísticas e culturais, onde exatamente o jovem é convidado a exercer o protagonismo, no sentido de se expressar, no sentido de escolher programação, de fazer eventos, e convidar artistas a se apresentarem. E a arte, ela tem esse dom, né? Ela está falando de ludicidade, está falando de liberdade, está falando de individualidade de uma maneira muito potente. Nós acreditamos que esse seja um caminho para ativar esse ser pleno de potencialidade. Que é o jovem. E convidar. Que é o jovem, não, somos todos. Né? Somos todos. Mas no caso, o seu público, você está se referindo ao jovem. Isso, é porque o jovem, ele é sempre visto como... Sempre não. Muitas vezes ele é visto como alguém que vai alcançar um determinado papel que é próximo ao meu, né? Ou que é próximo que a sociedade valoriza. Ou então, se a gente pensar nisso que eu acabei de falar sobre esses grupos dominantes, o macho adulto branco não inclui o jovem. E não inclui o velho. Né? Isso. Para ele ser alguém na vida, ele vai ter que ter uma profissão, vai ter que ter... O jovem não faz parte desse grupo dominante, não. Pois é. Tem que ficar quieto e não se manifestar muito. Ao mesmo tempo, ele traz tanta potência, tanta vontade de transformar o mundo, tanta vontade de se manifestar, de se expressar. Dentro dessa lógica do tabagismo, eu tenho acompanhado os movimentos nos Estados Unidos em que os jovens são estimulados a eles levarem a boa nova do não fumar para os seus pares. E eles são estimulados aos 18 anos de idade, por exemplo, como agora recentemente em Honolulu, uma menina de 18 anos fez uma lei proibindo que o adulto fume, que um fumante fume num carro que tenha menor de idade. Então ela passou por todo o processo de criação de uma lei, empoderou-a no sentido de como é que se faz lei nos Estados Unidos, e ela passou a ser uma líder no meio dos seus pares. Mas infelizmente o nosso programa está chegando no final, mas voltando ao início do programa, hoje é sábado de carnaval. E existem uma série de orientações que a saúde pública vem fazendo em relação ao carnaval, e eu pediria que vocês falassem como é que vocês dariam essa orientação? Como é que seria a roupa dessa orientação para 2 temas importantes no carnaval? Beber e dirigir
A gente sabe que o índice de acidentes aumenta muito com essa associação e muito no carnaval. E a segunda questão é a exposição sexual desprotegida e o risco da gente, então, se infectar com infecções sexualmente transmissíveis. No espírito do trabalho de vocês, como é que seria uma campanha que a gente pudesse hoje, no sábado, estar soltando para reduzir o impacto dessas duas situações? Eu ouvi uma vez, Alexandre, uma pessoa que trabalha em setor de emergência, em hospitais públicos, né? Ele disse o seguinte: se as pessoas viessem assistir na sala de espera o que acontece com a emergência, principalmente ligadas a acidentes, elas pensariam 2 vezes antes de beber e dirigir, né? O que eu vejo nessa afirmação? É que é necessário conhecer, estar presente e não negar uma realidade, né? Talvez esse fosse uma síntese de uma tentativa para nos sensibilizar em relação a esse consumo indevido. Nós, nesse projeto, o projeto Na Medida, ele defende que as pessoas devem crescer em autonomia e em autopercepção. É claro que há uma lei, a lei torna crime um menor de 18 anos ingerir. Mas a lei é fruto dessa percepção de que precisava se fazer alguma coisa, né? Assim como também punições para aqueles que dirigem sob efeito do álcool. Além da lei, você está lembrando bem, nós precisamos nos imbuir da percepção, a percepção do valor que é manter a vida, manter a própria vida, manter a vida dos outros. Isso. E vou acrescentar mais, sem perder nada do que o carnaval pode oferecer, né? Muita alegria, muita diversão, muita música, enfim, conhecer pessoas, namorar quando for o caso, e fruir tudo isso, não só no Carnaval de 2019, mas no Carnaval de 2020 e ao longo do ano todo também. E você, Valéria, como é que você levaria isso para uma multidão de foliões? Acho que eu ia fazer um convite para que a gente fizesse um bloco de carnaval, porque eu adoro carnaval e amanhã, com absoluta certeza, estaremos lá, né? Vamos fazer o bloco do A Gente Pode Fazer Diferente. Entendeu? Eu acho que seria um desafio legal. Eu vou curtir pra caramba, porque eu adoro carnaval, mas eu vou fazer a diferença, né? Eu tive falando essa semana para uma empresa sobre a questão das ISTs, né? E 340 milhões de novos episódios de infecções sexualmente transmissíveis a cada ano. E eu não quero ter esse número. Eu não vou fazer parte. Hashtag, tô fora desses 340 milhões. E mais, a gente sempre gosta de lembrar que a camisinha é essencial. Pô, mas a camisinha eu já sei. O que mais a gente tem que fazer de essencial, né? Na dúvida, faz o teste. Você pode estar nesse grupo, né? O mote dessa semana que a gente usou a infecção não tem cara. Então, qualquer um de nós pode estar lá. E mais, eu posso não estar doente, mas eu posso estar infectado, e o outro não tem nada a ver com isso. Então, eu tenho que fazer isso por respeito a mim e respeito ao outro. Isso se aplica também à questão do acidente de trânsito com o indivíduo que havia bebido, né? Quer dizer, mesmo que fosse só para ele bater num poste e morrer, mesmo assim a gente teria que se esforçar para evitar que essas mortes ocorram. Mas isso fica ainda mais impactante quando esse indivíduo tira a vida de uma outra pessoa que estava só atravessando a calçada, estava só virando a curva no carro e se depara com esse tipo de, enfim, essa não prevenção, né? Mas isso eu acho que é fruto também, quando a gente pensa na prevenção das doenças, no caso, na prevenção de um acidente, na prevenção de uma infecção sexualmente transmissível, isso também parte da questão da felicidade, né? Se a gente tivesse mesmo intuído do que o nosso objetivo seja, um dos objetivos mais importantes da vida é que a gente seja feliz, a felicidade não pode bater com você tendo uma infecção, por exemplo, que você vai precisar, se você tiver 20 anos, tomar remédio por mais 40 anos. Né? Quer dizer, a felicidade não pode ser só vista como um prazer. A felicidade é muito mais que um prazer. Né? Felicidade, enfim, aquilo que você disse sobre o indivíduo vivenciar um acidente de trânsito, as consequências do acidente, isso
provavelmente faria com que ele percebesse, será que eu vou estar sendo tão feliz, 40 anos, precisando ser cadeirante, se eu poderia não ter necessidade de me expor e virar um cadeirante? Não os indivíduos que são cadeirantes por uma impossibilidade qualquer, mas uma por opção. Eu bebi o suficiente para bater com o carro e fazer uma lesão, um trauma de medula. Mas isso é talvez porque a gente não tenha introjetado o prazer, o prazer da vida, né? O prazer de viver, que é muito maior do que pequenos momentos fugazes. Né? Você sabe que uma história da experiência, nos Estados Unidos, eles fizeram uma lei que propiciava uma redução da pena de um apenado que já estava dentro do sistema, cuja função dele era pegavam menores e pequenos delinquentes que eram presos e eles tinham uma opção. Você vai fazer isso aqui que a gente vai liberar você. Isso aqui era o seguinte, colocavam esses meninos delinquentes numa prisão que tinha um apenado que faria um terror com eles durante 7 dias. Então, durante 7 dias, o sujeito fazia terror, com todo tipo de ameaça, à noite, e ele se beneficiava daquele terror abatendo a pena, para que os meninos vissem o que é viver 7 dias num sistema prisional. E quando eles foram avaliar e monitorar aquele resultado, o benefício daqueles meninos é que eles nunca mais queriam passar por aquela situação, porque aquela situação era muito degradante, era trágica. Enfim, nós não temos a capacidade de ver o que seria. Eu fico imaginando se os meninos brasileiros que cometem delitos com 18 anos, que já podem ir para o sistema, se eles soubessem o que é a vida no sistema, né? As pessoas não sabem o que é você viver tendo que tomar medicação para o HIV para o resto da sua vida, por enquanto. É uma doença que está sob controle, mas que ainda não tem cura. Eu quero me despedir de vocês. E a gente quer agradecer, né? Foi bacana. Muito bom. Você é entrevistador e tanto, Alexandre. Nossa, começou a desfiar tudo e no final... Eu espero que a gente possa fazer um outro programa. Tomara. Só para falar sobre humanização, com exemplos bastante para as pessoas se sensibilizarem e tomarem e seguirem esse caminho. Não só para si, mas como atividade profissional também. Profissionais de saúde precisam ouvir isso. Grande abraço a todos, bom carnaval. Bom carnaval. Cuidado com a associação álcool e direção e cuidado, prevenção pelas ISTs. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail